Queridos, eu convido a igreja toda a ficar de pé, porque nesse momento nós vamos receber uma pessoa muito importante para esse ministério, que é o pastor Anderson. Eu queria que o pastor Anderson viesse aqui. Está com ele também aqui nesta manhã a pastora Nara, sua esposa, e a apóstola Eliane. Viu? Porque foi com ela que começou tudo. A gente tem que promover logo, botar lá em cima logo. Sim, senhor. Esse menino, desde a sua juventude, que ele é dedicado à obra do mestre. Lá na feira, que antigamente chamasse Feira de Santana, hoje é Feira de Jesus, ele já fazia um intercâmbio com essa igreja, né? Sim, senhor. Das príncipes eras que bem longe vão, do vasto pampa do Fanero Chão, ele vinha com os ônibus para cá, trazendo os adolescentes. E aconteceu algo muito importante. Pode sentar, queridos. Muito importante. É que, uma certa vez, um casal aqui da igreja, de obreiros da igreja, diáconos da igreja, me conversou que o filho tinha o desejo de estudar teologia, entendeu? E pedia que eu orasse por aquele menino, para que Deus confirmasse se realmente era esse o projeto de Deus na vida daquele menino. E aí eu orei por aquele jovem, e o casal, logo depois desse dia que eu orei e tal, eles me convidaram para almoçar na casa deles. Eu fui almoçar, lá dos lados de Lauro de Freitas, e lá passou. Ele disse: nós estamos querendo colocar ele aí no Seminário Batista, porque ele quer fazer isso. Não, Deus não quer ele no Seminário Batista. Deus quer ele no Christ for the Nations Institute, Sim, senhor. que fica lá em Dallas, no Texas. Como é esse negócio? Eu digo, Deus está querendo, falou com isso comigo de maneira clara, que quer que ele vá para lá. E aí não se sabia nem eu como é que se chegava lá. Deus falou, está falado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí, um grande amigo meu tinha estudado lá e era pastor lá na feira. Sim, senhor. E aí liguei para ele e tal, e disse: estou precisando conversar com você. Ele disse: meu irmão, eu estou indo para ir para a feira com a família, vou na sua casa. Fui na casa dele. E lá na casa dele, com esse casal, nós fomos tomar informações como era esse negócio lá de Christ for the Nation. Aí ele falou que aí tinha que se inscrever, fazer um formulário, preencher aquele negócio, mandar documento. É uma mão de obra, um negócio tremendo. E aí, pelo que se via, não dava nem condição de fazer, porque tinha que pedir formulário, tinha que pedir. Em dado momento que nós estamos lá no apartamento dele, conversando, aí tocou o interfone, não é? E aí ele falou: meu Deus, quem será aqui em casa? Aí quando foi ver, era o Anderson, ovelha dele, que precisava falar com ele. Ele aí manda o Anderson subir, e quando o Anderson chegou lá, ele aí disse: olha, o Anderson está indo para o quarto Fadeneste. Eu disse: ô irmão, esse menino aqui está para ir para o quarto Fadeneste Cristiano, e aí precisa de formulário, tem que pedir onde. Eu disse: olha, mandaram lá 2 blocos de formulário. Um eu já preenchi, já mandei, o outro está comigo. Eu digo: Deus quer que o menino vá, traga, encheu, e ele foi, né? E lá vocês conviveram juntos muito tempo, né? Grande amigo. Grande amigo. E logo o antes foi, voltou, foi de novo, voltou, e agora foi para lá com a esposa, terminou o seu curso, e Deus o escolheu para ser o homem que ia representar na pátria brasileira o maior Israel, Sim, senhor. que é um tremendo ministério, e que nasceu no coração de Mami e de Papi, os fundadores do Christ for the Nation Institute. Sim, senhor. Então hoje ele estava aí na terra dele, essa semana, né? E eu disse: não, você vem aqui na igreja, para pregar na igreja do Caminho das Árvores. E ele está vindo aqui, já está aqui, e a palavra está com ele. Viu, meu irmão? Glória a Pode Deus. dar uma puxadinha, uma abraçada aqui nesse negócio. Pronto. Deus vai te usar como nunca te usou. Amém. Toda a sua vida, com unção especial do terceiro céu. Amém. Aqui está a banda, se você quiser cantar, Sim, senhor. a banda está aqui.
Você viu que eles já cantaram aquela música em hebraico aí? Ó. Já vi uma responsabilidade imensa. A igreja toda fala hebraico, né? Fala lá, meu irmão. Fala outra com você. Obrigado, bispo. Shalom, graça e paz. É uma grande honra estar aqui no meio dos irmãos. É uma honra tremenda estar aqui nesse lugar para falar de Israel, mas muito mais ainda para falar acerca do Deus de Israel. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de Israel. É o Deus dos impossíveis. É o Deus que pode realizar qualquer milagre, pode mudar qualquer situação. É o Deus que nós servimos. Então, nesses minutos que aprove a Deus que eu tivesse a oportunidade de estar aqui com os irmãos, eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, de falar acerca de Israel como luz para as nações. Se eu fosse dar um tema aqui, eu falaria Israel como luz para as nações. Eu queria que você abrisse a palavra, a Bíblia, rapidamente comigo, em Ezequiel no capítulo 37. Glória a Deus. Diga aleluia. Ezequiel capítulo 37. A partir do versículo 1 diz assim: veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi eu: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões em vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E aí está na letra minúscula na sua Bíblia. Porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso e numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Glória a Deus. Podeis assentar. Existe um certo debate teológico com relação a esse texto. Você sabe que a Bíblia dos Hebreus, a Torá, ela não está dividida em capítulos e versículos como a nossa Bíblia. Então, para compreender bem esse texto, é importante que você comece a ler pelo menos ali do capítulo 34, para que você perceba que Deus está falando acerca de uma restauração. E essa restauração que Deus está falando se refere ao povo de Israel. Algumas pessoas podem dizer, especificamente aqui no capítulo 37, que essa restauração que Deus está falando aqui com o profeta é o fato de trazer o povo de Deus que estava cativo em terra de Babilônia durante 70 anos. Mas é o próprio Deus que deixa claro, no versículo 11 aqui de 37, o que ele estava querendo dizer. Ele está dizendo: olha, este vale de ossos secos não é simplesmente Judá que estava cativo nas mãos de Nabucodonosor. Esse vale de ossos secos aqui representa a toda a casa de Israel. E o Senhor está falando acerca dos últimos dias.
Não era uma palavra concernente àquele tempo exatamente que Ezequiel estava ali, mas era uma palavra concernente aos últimos dias, aos dias do fim, em que Deus, após Israel estar espalhado em todas as nações da terra, Ele de forma sobrenatural iria restaurar o seu povo. E Deus restaura o seu povo, no capítulo 36 você vai ver, por amor do seu próprio nome. A aliança que Deus fez com Abrão, que depois tem o seu nome mudado para Abraão. Abrão, que quer dizer pai exaltado, Abrão, pai de multidões, pai de nações. E quando Deus chama esse homem, olha irmãos, Deus haveria de escolher alguém para que através dessa pessoa ele pudesse criar o seu povo e através desse povo chegasse a toda a humanidade a sua palavra e também Yeshua, o Salvador de todos os homens. Então aprove a Deus escolher um homem no meio de Ur dos Caldeus, no meio da idolatria. Se você ler o discurso de Estevão lá em Atos capítulo 7, você vai ver que Abrão já tinha de alguma maneira um contato, ou de alguma forma ele teve uma experiência com Deus lá em Ur dos Caldeus. Mas em um determinado momento Deus chega para ele, quando o seu irmão morre, ele sai de Ur, ele vai para um lugar chamado Harã, e ali, neste lugar, Deus fala com ele, falando com ele, Deus lhe promete pelo menos 5 coisas, diga 5 coisas. Primeira coisa, Deus diz, olha, vocês serão uma grande nação, mas eu darei a vocês uma terra. A primeira promessa, Deus promete uma terra. Aos olhos de Deus não existe uma terra sem Israel, e não existe Israel sem uma terra. Aos olhos de Deus, aquela terra pertence a Israel, Israel pertence àquela terra, porque foi a vontade de Deus. E Deus diz, olha, vocês serão grandes como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E aí vem uma outra promessa. E através de vocês serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí vem uma outra promessa. E eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Uma outra promessa. E eis que amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aprove a Deus na sua soberania escolher e criar um povo. E como eu disse no início, se eu fosse colocar um tema aqui nessa ministração, eu diria Israel como luz para as nações. Uma nação tão pequena, mas uma nação tão grande. Algumas pessoas me perguntam, pastor Anderson, por que Hitler odiou tanto esse povo, odiou tanto essa nação? Pela mesma razão que Faraó também odiou. Porque Faraó odiou o povo de Deus. Da mesma forma que Jesus falou que nós seríamos odiados, desprezados. Porque é errôneo dizer que a igreja hoje é o Israel de Deus. A igreja não é o Israel de Deus, a igreja é também o Israel de Deus. Porque nós fomos enxertados na oliveira. O Senhor nos enxertou na oliveira, e hoje você pode também dizer, o meu pai Abraão, mas ele é o pai Abraão do povo judeu, mas ele também é o seu pai, porque Jesus te enxertou nele. Israel sempre será Israel, e a igreja sempre será a igreja, e Deus ama a sua igreja, e Deus ama Israel, e Deus tem um propósito específico para com Israel, e Deus tem um propósito específico para com a sua igreja. E Deus é um Deus de propósitos. O judeu não é perfeito, o judeu não é impecável, e eles não querem ser impecáveis, e eles não querem ser perfeitos, eles só querem ser gente, eles só querem existir.
Eles só querem ter uma terra. Eles só querem ter uma bandeira. Eles só querem ter um hino. Eles só querem ter escolas, trabalhar, viver. E por que não? Porque o diabo não quer, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Glória a Deus. E por que o diabo não quer? Porque o diabo é um invejoso, porque o diabo luta contra a igreja, contra o povo de Deus. Irmãos, Israel é a nossa cara, nós somos a cara de Israel. Por isso que Deus nos deu uma palavra e você pode se identificar com ela. Você pode ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 37 e tomar posse para a sua vida. Olha, Deus vai ressuscitar o meu filho que está no vale de ossos secos das drogas. Pode. Você pode receber isso. Mas existe um contexto profético aqui. Deus escolhe uma nação, um povo, e decide fazer deste povo uma bênção. O Senhor fala para Abraão: vocês serão uma bênção. Um povo tão pequeno. Olha, irmãos, o estado de Israel é menor que o estado de Sergipe. Tem algum sergipano aqui? Não é possível que uma igreja grande dessa. Pronto, 2, 3, 4. É a primeira igreja, em 10 igrejas que eu preguei, que eu faço essa pergunta e tem. Eu sou neto de sergipano. É um estado tão pequeno. Eles querem ter aquela terra, Deus deu, leia Josué. Na verdade, Israel ocupa um espaço menor do que a promessa. Um lugar tão pequeno, é um estado tão pequeno, Sergipe, que é difícil a gente achar pessoas espalhadas pelo país. Mas, daquele lugar tão pequeno, quer dizer, de Israel, Deus usa para trazer luz para todos os povos. Você sabia que de 700 prêmios Nobel, de 700 personalidades no mundo inteiro, desde que o prêmio Nobel foi criado, em que o primeiro homem recebeu um prêmio Nobel, um homem chamado Alexander Nobel, que inventou a dinamite e o detonador. Desde o primeiro homem que recebeu o prêmio Nobel até hoje, apenas 700 personalidades receberam o prêmio Nobel. De 700 pessoas, 170 são judeus. Um povo tão pequeno, mas um povo tão grande. Por quê? Porque Deus quis assim, para abençoar todas as nações da terra. Quantos já ouviram falar de Albert Einstein? Todo mundo. Quantas pessoas da área de saúde nós temos aqui? Médicos, enfermeiros. Quantos já ouviram falar de Alexander Fleming, o pai da penicilina, judeu? Quantos já ouviram falar de Edmund Freud, o psicólogo, o grande psiquiatra, judeu? Será que existe uma coincidência aqui, irmãos? Será que tudo isso é por acaso? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Sabe quantos prêmios Nobel nós temos? Nenhum. Israel hoje tem 14 milhões de pessoas, 8 milhões e meio ali no Israel, o restante espalhado por todo o mundo. E por que tantos prêmios Nobel? Porque Deus quis assim. O GPS que você usa, o Waze, foram os judeus que criaram. Quantos jovens nós temos aqui? Glória a Deus! A gente não perde o jovem, somos nós. Quantos jogam videogame? Invenção dos judeus. Quando eu era criança, bispo, meu pai trabalhava no Banco do Nordeste, morávamos em Fortaleza, e meu pai me pegou pela mão porque ele queria me mostrar pela primeira vez um computador. Hoje, para fazer a aplicação do CFNA e do CrossFit seria fácil pela internet, mas há 20 anos atrás,
E aí meu pai me pega pela mão e entramos ali na sede do Banco do Nordeste. No último andar, meu pai queria me mostrar um computador. Ele era maior do que esse painel que você está vendo aí. Os judeus pegaram essa ideia e eles criaram o desktop, esse computadorzinho que você tem na sua casa. O pendrive que você usa, invenção de judeus. Esses drones que você vê pela televisão voando, invenção dos judeus. Mas por que um povo tão abençoado é um povo tão odiado? É justamente porque abençoado é escolhido de Deus para ser luz para as nações. Tantas mentiras, tanto ódio. Domingo passado eu estava em casa, e aí, de repente, eu ligo a televisão, tinha acabado de chegar de Brasília, estou morando em Brasília. Quando eu estava vindo dos Estados Unidos, os fundadores do ministério perguntaram: você quer morar onde? Quer morar em São Paulo? Eu disse: não, eu pensei em 2 lugares, Salvador, a primeira capital do Brasil. Mas eu disse: não, Brasília. Por que Brasília? Porque lá está a sede do poder, as embaixadas. Eu me sinto embaixador de Israel. Uso até aqui o boto como embaixador. Eu sou embaixador de Israel, pelo menos para Deus e para a igreja. Que é o que importa. Quando eu ia para Donep, o senhor pregava sobre a águia. E eu chegava lá em feira e me repetia sua mensagem. E hoje eu estou aqui com o senhor. E o senhor vai me ungir. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, de uma forma profética. Porque eu sei que a unção e a revelação de Israel, quando ninguém falava, o Senhor já falava e já falava alto. Em Lucas capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, e os discípulos olham a beleza dos templos, das construções, Jesus chega para eles e diz assim: olha, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois, vou acelerar ao máximo, mas para que a gente possa fechar no texto. 70 anos depois, que Jesus morre e ressuscita, um general chamado Tito, filho de um outro general, que depois se torna imperador de Roma, chamado Vespasiano, ele entra por ordem de Nero e ele destrói totalmente Jerusalém. Ele arrasa a cidade. Ele mata milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de judeus. Mas 30 anos depois, mais ou menos no ano 100, um outro imperador chamado Adriano, ele vem outra vez com força sobre Israel. E dessa vez ele mata mais de 1 milhão de judeus. E ele muda o nome de Jerusalém para Hélio Capitolina. Jerusalém, que foi criada por Deus com um propósito: jamais jureis pelos céus, porque é a morada do Altíssimo, jamais jureis pela terra, porque é o estrado dos meus pés, e nem jureis por Jerusalém, porque a terra é a cidade do grande rei. Ele muda o nome da cidade, que era para a glória de Deus, e coloca em glória da família de Vespasiano e de Tito, os seus discipuladores. E ele vai mais longe, ele pega o nome de Israel e muda para Palestina, e Palestina significa a terra dos filisteus, o maior inimigo de Israel. E como é louco, às vezes você vê um pastor dizer assim: Jesus era um palestino, misericórdia, Jesus nunca foi palestino, e aos olhos de Deus não existe Palestina. Aquilo nunca foi a terra dos filisteus. E aqui nesse texto nós vemos o profeta que é tomado pela mão, e o Senhor mostra a ele um quadro, porque depois disso Israel é espalhado pelas nações, é o que chamamos de diásporas, eles são espalhados pelas nações da terra, e os anos vão passando, os séculos vão passando, e parece que agora não havia mais esperança para Israel.
Mas no final do século XIX, houve um ruído. Um homem chamado Theodor Herzl recebe um desejo profundo de entrar em um quarto e durante 3 dias ele escreve um livro, um sonho, chamado Estado de Israel, aonde ele falava acerca do projeto do povo voltar, da terra ser estabelecida, e eles fazem um congresso na Suíça, e judeus do mundo inteiro vêm para esse congresso, é o ajuntamento dos ossos, os ossos se ajuntando, Deus trazendo os ossos, depois do ruído. Profetiza, filho do homem, ele profetiza. Os milagres pertencem a Deus, mas cabe a nós, a igreja, profetizar, cabe a nós, a igreja, fazer alguma coisa por Israel. Aí os ossos se ajuntam, e Deus começa a colocar pele, Deus começa a dar ideias, eles começam a vender as propriedades, os judeus começam a vender as propriedades, e eles começam então a comprar fazendas na terra de Israel, começam então a formar os primeiros kibbutz. Ali na terra de Israel, eles começam a comprar pântanos, lugares que não valiam nada, eles começam a comprar aquelas terras, e começa o sonho, e vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Guerra Mundial, e o diabo vê o que estava acontecendo, o ajuntamento dos ossos, a carne começando a nascer, aí o diabo entra em Hitler, ele diz, vamos destruir esse povo, vamos acabar com todo este povo, vamos varrer os judeus da face da terra. E vem o Holocausto. É quando a SS, a polícia de Hitler, entra nas vilas da Europa, da Bielorrússia, da Polônia, e começa a fazer aquilo que eles chamam de final solution, a solução final, e eles colocam as pessoas nas paredes, e começam a metralhar as pessoas. Mas depois eles percebem que era muito difícil, era um pânico muito grande, matar gente assim, matar milhares de pessoas. Aí eles têm ideia, vamos levar essas pessoas para fazendas, vamos construir galpões, vamos colocar veneno, e vamos matar as pessoas. E eles mataram 6 milhões de judeus. Certamente tem gente aqui, parente de alguém, de Treblinka, de Auschwitz, de algum lugar. E parece que o diabo venceu. Mas o Senhor diz, olha, se o sol que brilha para iluminar o dia parar, se as ondas dos mares deixarem de existir, se a lua se apagar, se tudo isso acontecer, se vocês puderem contar todos os céus, todas as estrelas, se vocês puderem contar o interior da terra, a profundidade do interior da terra, aí sim, eu me esquecerei da aliança que eu tenho com Israel. A aliança eterna. Deus é um Deus de alianças, é um Deus de propósitos. E da noite para o dia, se nasce uma nação, Israel. E essa nação, ao nascer, vários exércitos, 7 exércitos de 7 países se voltam contra essa nação. E de uma forma sobrenatural e milagrosa, assim como acontece na sua vida, igreja Israel de Deus, Deus dá o livramento, e Deus faz brotar, nascer, a Galileia, Israel, o deserto floresceu, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. O deserto floresceu, Israel hoje exporta flores, frutos para todo lugar do mundo. Israel não é mais um vale de ossos secos. Israel agora é um grande exército. E eles já têm a vida, já têm o fôlego, o espírito em letra maiúscula. Para mim é um desafio falar isso aqui na frente do bispo Átila. Mas seria o fôlego da vida, o ruach? Desculpe a expressão. Aquilo que o Senhor soprou, ele tem, lá em Adão, ele tem esse fôlego. Mas há uma promessa do Espírito, do derramamento do Espírito, em letra maiúscula. E esse é o Ruach Kadosh no hebreu moderno. Existe uma outra pronúncia no hebreu antigo. Existe uma promessa do derramamento do Espírito. E é como vocês oram aqui. Só tem o Espírito Santo aqueles que recebem
a Jesus. Mas existe uma preparação em Israel, tudo está preparado, tudo está montado, o exército está de pé, o deserto floresceu, a nação está ali, é primeiro mundo, grandes estradas, grandes highways, grandes pistas, grandes universidades, prêmios para todo lado, a estrutura está ali. Falta uma coisa, falta o grande derramar do Espírito. A mentira do diabo que diz: Deus abandonou Israel, Israel crucificou Jesus, Israel matou Jesus. Ninguém matou Jesus, ele se entregou como ovelha muda perante seus tosqueadores. Quando Jesus foi preso no Getsêmani e chegaram para ele disse assim: olha, vocês não sabiam que nesse momento eu poderia orar para o meu Pai e Ele enviaria uma miríade de anjos? Quando Pilatos chega diante dele e fala assim: olha, eu tenho poder agora para te soltar, ele disse: nenhum poder tu terias se do alto não tivesse lhe dado. Jesus se entregou. Não existe nenhuma discussão na igreja primitiva com relação ao judeu que matou Jesus. A igreja primitiva era de judeus. Paulo, onde chegava, primeiro ele ia aos judeus. Nunca houve esse questionamento. Isso surgiu na Idade Média, com Lutero, com esses caras. Judeu não matou Jesus, ele se entregou por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu Jesus. Glória a Deus. Para que hoje você pudesse estar lindo desse jeito, de excelência, com a sua vida transformada, milagres na sua vida, os ossos secos da sua família que ressuscitaram. Então a nossa missão em Israel, o Maoz Israel, que quer dizer força, é evangelizar o povo de Israel. E eu tenho uma grande notícia para você. Já temos milhares de judeus convertidos a Yeshua. Milhares. E não só judeus. Também temos milhares de árabes, porque nós queremos abençoar os filhos de Isaque, mas queremos abençoar também os filhos de Ismael. Nós não temos essa briga não é nossa, não é de Israel. Israel se defende, essa briga não é da igreja. Primeiro Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria, toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Mas Israel foi levantada com um propósito. E Deus, como diz o meu líder, com relação à visão de Israel, ele diz assim: Deus nunca tem um plano B. Deus não erra para ter um plano B. Deus só tem um plano A. Deus escolheu Israel como luz para as nações. E eu queria chamar o bispo Átila, por gentileza, para que ele orasse por nós. E nós estamos, então, com esse ministério. E é um ministério que, com a bênção do seu bispo, nós temos ali atrás um formulário que você pode escrever para que a gente possa entrar em contato com você. Só que numa igreja tão grande como essa, eu não sei como vamos fazer. Se você quer receber material de Israel, se você sente no seu coração de abençoar o nosso ministério através da bênção do seu líder, temos um livretinho lá atrás, que é esse livro aqui que eu vou entregar agora para o bispo Átila. Temos essas revistas que você pode pegar. Temos esse livretinho que custa R$20. Tá ok? Está lá atrás. E temos esses calendários aqui, que eu não sei nem quanto é que custa. Quanto é que custa, né? Esse é de graça, você pode passar lá e pegar. E eu queria passar isso para o bispo Átila Brandão. Um homem... Glória a Deus. Obrigado, querido. Olha aqui. Eu quero dizer para vocês que estou muito emocionado pela presença
do pastor Anderson. Anderson, sua esposa, a pastora Nara. Queria que a pastora Nara ficasse de pé para que a igreja conhecesse. Não é? Olha para lá, pastora, para eles te verem. Está conosco também a irmã Eliana, que é a mãe de Anderson. Queria que ela ficasse de pé também. Minha cunhada é minha amiga. Está ali também presente a cunhada do pastor Anderson. Uma grande amiga também. Uma grande amiga, uma mulher de Deus. Fica de pé, irmã. Iralma e Solene, que ama Israel, essa mulher de branco. Está aí a irmã Iralma e a irmã Solene. Solane, né? Olha aí. Eu quero que essas pessoas que eu acabei de falar, a igreja quer recebê-los aqui? Aleluia. Queria pedir uma salva de palmas para Jesus por essas vidas, que são gemas preciosas do tesouro de Deus. Preciosas para Deus e para nós. E quero que você saiba o seguinte: esta mensagem também foi uma mensagem evangelística. Aleluia. Deus da Bíblia, na autoridade do nome precioso do Senhor Jesus, o Messias. Como líderes deste Ministério Batista Internacional, Caminho das Árvores, como judeus messiânicos que somos, nós impomos as nossas mãos sobre este casal, a quem Deus escolheu para declarar a toda a nação brasileira a força de Israel. Como tu dizes na tua palavra, Israel é o meu primogênito, Israel é a minha glória. E portanto, Pai, tinha que ser aqui, porque é nesse estado da Bahia que deu a luz ao Brasil, aonde está a única das 27 capitais do Brasil que tem o nome do Filho de Deus, Salvador. E portanto, ao impormos as nossas mãos, nós os abençoamos para este ministério. E decretamos e profetizamos que Deus vai usá-los como um trilho novo, duplo, cortante, para anunciar as verdades de Deus a respeito de Eretz Israel e de Ame Israel, o povo de Israel. E eles estudaram, Senhor, na melhor academia teológica do mundo, Christ for the Nation Institute, onde existem pessoas dos 4 cantos da terra estudando ali. E por isso a unção do universo está sobre eles. E eles sabem que na língua que eles aprenderam, Israel, portanto, nós o consagramos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para esta obra sem precedentes, nesse momento extraordinário que o mundo vive, aonde a mais alta e poderosa autoridade do universo, do ponto de vista material, o presidente dos Estados Unidos já anunciou que ama Israel. Portanto, nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais em Cristo, especialmente a bênção do Senhor da prosperidade e provisão. Essa bênção para o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, o seu pão, a sua água, o seu cesto, sua dispensa, sua farinha, sua maçadeira, suas finanças, sua economia, seus negócios, seu trabalho, sua profissão, sua família.
a obra e o ministério de Deus sobre os seus ombros. Levanta os teus filhos na força do teu poder. Faz prosperar os seus caminhos. E continua a guardá-los debaixo do teu santo talite. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. E o povo diz: nós, como igreja, concordamos com a coroa desta unção. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês saibam que isso que acabou de acontecer, que foi aqui visto e ouvido por essa igreja, está sendo visto e ouvido em tempo real, nos 4 cantos do planeta Terra, através do milagre da televisão via satélite. Então, o universo agora tomou conhecimento que tinha que ser vocês, que Deus escolheu para representar Israel aqui dentro dessa nação. Por quê? É como ele diz: todo aquele que abre a madre, todo primogênito, é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Israel, filho primogênito de Deus. É aquilo que foi dito pelo pastor Anderson nessa manhã. Nós somos o zambuzeiro enxertado na figueira, na oliveira. Amém, queridos?